Fala galera, tudo certo? Começando mais um conteúdo especial aqui no BCB Play, mais uma edição do Desculpe a Pergunta. Estou aqui com Lélio Gustavo, tudo bem, Pera? Beleza, Rafa. Tranquilo, meu Mais garoto. uma edição do Desculpe a Pergunta. Isso significa que poderemos fazer perguntinhas pinga-fogo para o nosso convidado. Claro. Que já está aqui hoje, Betinho Marques. Beleza, velho? Beleza, meu velho. Tranquilo? Tamo aí na área. Vamos falar, né? Vamos falar do quê? Vamos falar da vida do Betinho, vamos falar do Atlético. O Atlético, eu não quero falar dele, porque eu tô chateado com o Galo. A gente vai escolher os assuntos aqui, não é verdade? E o Lélio tem que estar aqui porque é amigo do Betinho também, amigo. Exatamente, eu conheci o Betinho, que há uns 6, 7 anos atrás, né, Betinho? Acho que já vai É. 8, acho, 17, 18, né? Por aí. Lá no Independência, e de lá pra cá, a gente realmente construiu uma grande amizade, momento delicado ali, o Betinho sempre esteve ao meu lado, e ele sabe que eu sou muito grato por isso. E é claro, né, é um camarada, batalhador, corre atrás, ele sem dúvida alguma, o grande expoente do Fala Galo, né? Que é uma das referências aí em termos de mídias que trazem conteúdos exclusivos do Atlético. E o Betinho é um camarada muito sério, então a gente vai sabatiná-lo aqui. Falei até bonito, né? Tá bom assim, Betinho? Ele tem um... Você conhece, tem um léxico um vocabulário vasto, rebuscado do nosso menino. Ele só economiza. Pra fingir de raiz. No Barba não precisa disso, mas com pessoas de nível intelectual acima do nosso, Léo, Com certeza. esses burros do programa, a gente dá uma estudada antes pra poder falar do jeito certo com o Betinho. Porque o Betinho, Betinho, bom, você, Maria Gabriela, pode apresentá-lo como engenheiro. Eu estou aqui hoje com um convidado especial. Ele é engenheiro, Jornalista, poeta, escritor e o que mais? Pai e comunicador. Converso hoje com ele, Betinho Marques, aqui no De Costas pra Gabi. Vou deixar você ver os meus 38 tipos diferentes de óculos. Aquilo era bom demais, né, velho? Era muito bom. Ô, Betinho, mas assim, o Lélio tá falando isso aí, que você é um cara tipo o Július do Todo Mundo Odeia o Cris, multifuncional e multifacetado. Não faz nada direito? Não, faz sim. Mas assim, eu queria saber, velho, sua profissão mesmo, engenheiro, Sim. certo? Mas do nada você falou, porra, vou mexer com comunicação, falar do Galo, que é essa paixão e tudo mais. Eu não lembro das várias entrevistas, participações suas lá no Barba, Cabelo e Bigode, que acaba que é uma certa entrevista também, né? Além do bate-papo, do bate-bola. De ter te perguntado, como é que começou isso, velho? Que você olhou e falou assim, eu acho que eu posso montar ou fazer parte de um canal pra falar do Atlético. Ah, Rafa, essa história mexe muito com o sentimento, cara, porque meu avô, minha avó, eles vieram do interior de Minas pra educar 3 filhos, né? Eram 2 filhas e um filho. O filho era o meu pai, né? E eles vieram pra educá-los, porque minha avó tinha uma visão à frente um pouco do meu avô. Meu avô era filho de português, um negão do olho azul, bem excêntrico mesmo. Filho de português, atleticano. Meu avô era goleiro no futebol amador lá na região de Lamim, Rio Espera. Eles são de lá. E aí minha avó falava que tinha que educar, porque lá ela foi professora da zona rural, tinha que educar os meninos aqui. E aí eles vêm pra cá, pra Belo Horizonte, com um pretexto de educar os filhos, mas de fato para ficar perto do Atlético. Meu avô era apaixonado com o Galo e minha avó era apaixonada com ele, né? Ficaram por mais... Fizeram bodas de ouro. E aí eles vieram pra cá, moraram ali na região da Vila Oeste. Meu pai foi vizinho do Laci, vizinho do João Leite, fez gol no João Leite na escola e contou isso a vida toda.
Então, O Laci que era craque, pra quem não Laci, sabe. O Abras Laci. fala muito dele. Pois é. E Laci falava mesmo que era um ponta-direita, né? Jogava um meio-campista, meia atacante ali, para os termos de hoje. Mas assim, aí meu avô veio para cá, foi pedreiro, meu pai projetista. E aí eu queria... Chega a 17 anos, até hoje a gente se busca, né? Você não se busca na forma física, na querência, vamos dizer assim, de querer coisas diferentes. E a gente, às vezes, a gente é colocado no mundo e te fala assim, você tem que escolher uma profissão. Aí eu tinha desejo, achava pra caramba legal você ver os caras entrevistando, a Itatiaia era uma referência, ali o Oswaldo Faria, chupava laranja aos domingos ouvindo o Atlético, e a voz do Roberto Abras, daquela turma da Itatiaia, era a voz que você acreditava. Porque se não existia pay-per-view, a galera pode achar estranho isso, mas não existia pay-per-view, não existia outra ótica. A ótica da transcrição de um gol era pelo Roberto Abras. O comentário era o comentário de 11 e pouco, 11h25, com o Viligons errantes do Rádio Esportes, né? Aí depois você vai criando referências ali, tinha o Oswaldo Faria, depois vem o Lélio, vem a galera toda, mas isso vai te moldando. E aí, num período de fazer o vestibular, eu fiz para várias coisas diferentes. E eu passei em jornalismo no primeiro que eu fiz na PUC. E passei em engenharia na UFMG. Mal preparado, eu estava vindo de uma escola ruim. Passei na primeira etapa e não passei na segunda. Mas passei na PUC. Aí vendi um PlayStation 1, para fazer a matrícula para fazer jornalismo. Aí fomos lá, fizemos a matrícula. Era lá na PUC São Gabriel. Entendi. E eu morava em Betim. Do Corel. E aí vi meu pai trançando pra lá e pra cá, dentro de casa. E eu saquei que ele tava incomodado, preocupado como é que ele ia fazer pra pagar a faculdade. E aí, ele tinha um sonho também de que eu fizesse a engenharia pra poder caminhar com ele, né? Sim. E eu gostava da matemática também, não era uma coisa... Eu gostava. Mas só que eu tinha essa dicotomia, sabe? Tinha essa dúvida, né? Eu queria comunicar, eu queria estar perto do esporte e tal. Aí eu virei pra ele e falei assim, pai, vamos fazer o seguinte, fica tranquilo, eu vou fazer engenharia, vou fazer uma outra prova, que foi a prova no Cefet que eu fiz, que é uma escola foda, difícil. Você sofre pra entrar e sofre pra sair. Eu imagino. Quando eu passo na porta, eu falo, obrigado, Cefete, mas não quero te ver mais, não. Tchau. A professora fica chamando pra fazer mestrado. Ô, professor, eu te amo. Vou lá qualquer hora fazer uma palestra. Não. Quis professores, tive muitos bons professores, mas também tinha uns professores que era que você estuda no Cefete, então você não pode tirar 100, você tem que tirar 60. Né? O cara era carrasco pra você... Tinha um professor lá que falava, se você não assistisse, não resenhasse com ele sobre séries, você não passava. Que isso? Você não passava na matéria. A demanda do cara, você estudar pra prova. Não, a demanda dele era procedimentos operacionais, mas se você tivesse uma resenha com ele nos intervalos, você tinha uma caminhada Tinha que legal. ver MacGyver pra conversar com ele? Operacional? O episódio do Seinfeld ontem, pô. Então, assim, se você não tivesse uma interação com ele, você não prosperava na matéria. E não tem quem faça, porque o professor é soberano. Mas aí, voltando rapidinho. Então, assim, eu falei com meu pai, vou fazer engenharia. Aí ele falou assim, tirou o orçamento, né? Passei numa prova, estudei e passei. Prometi que ia passar e passei. E aí, no primeiro dia que eu vou para o Cefet, na aula inaugural, eu tinha enterrado meu pai no domingo. Nossa, grila, hein, bicho? Então, meu pai cumpriu a missão de me deixar na universidade, porque a gente nunca foi abastado, rico, nada do tipo. E aí, eu fui fazer engenharia. E ele falou comigo, faz engenharia, que você vai fazer a sua família comer, porque ele via muita coisa à frente do tempo, ele conheceu muito de jornalista aqui em Belo Horizonte, na zona ali da Savassi, enfim. Belo Horizonte ele conheceu como a palma da mão. E aí ele falou, porque o jornalismo depende de muita gente, depende de muito querer, e você não é amigo familiar de ninguém. Sendo assim, faz engenharia, abastece sua família e depois você faz o que você quiser. Você pode fazer na sua vida o que você quiser. E eu escutei isso,
essa voz ficou na minha cabeça mesmo depois dele ter ido embora. Então, o primeiro dia de aula meu no Cefet, e eu não queria ir. Minha mãe foi comigo no ponto de ônibus, pegar um tomatão, que é o vermelhão, que eu pegava, pra poder me encorajar pra ir, porque eu não queria ir pra aula. Eu tinha enterrado meu pai no domingo. Então, a missão dele foi cumprida. E aí eu fiz engenharia, e a engenharia, ela me fortalece muito pra conversar. Ela é... Não sei se você já viu uma frase do Steve Jobs, que ele fala o seguinte: os pontos se ligam, né? Ele não sabia por que ele fazia caligrafia, e a caligrafia serviu para se tornar fontes, Times New Roman e tudo mais, a partir do Steve Jobs ali, que ele colocou aquilo como um diferencial no processo dele ali, até virar a Apple e tudo mais, mas ele começou ali, com as fontes. E os pontos se ligaram. Então, assim, quando a engenharia me dá segurança para eu trabalhar, como eu falei, mas também para poder não ter medo de ninguém, de nada, ser respeitoso com todo mundo. Acho que isso todo mundo sabe, mas eu vou para uma situação, eu vou preparado, e a engenharia te prepara. Ela te coloca numa situação que você fala assim, aqui no Cefet não passa, não é papai pagou, passou. Você tem que se virar aqui dentro. Se não tiver professor, você tem que pegar o livro e achar o caminho para você. Ninguém te dá o caminho das pedras. Então, me faz ter mais segurança para poder conversar com o Sidor, com o roupeiro, com qualquer pessoa, com respeito, mas sempre pronto para fazer qualquer pergunta, encarar qualquer parada. Maravilha, velho. Eu não sabia dessa história. Bom saber, velho. Bom saber. E não mentiu o pai dele não, viu, Leque? Jornalista, raça pra ganhar mal no Brasil, viu, malandro? Nossa senhora, Leque. Não fala, não. É regra geral, tá, gente? Não é reclamando de onde a gente trabalha, não, mas o povo acha, às vezes, né, Leque? Que todo mundo ganha muito bem. Não, que você formou em jornalismo, você já vai ser um William Bonner de salário, né? Uma Maju Coutinho, um Luiz Carlos Júnior. Longe disso, tá, gente? Longe disso. Você deve chegar à faculdade, o camarada acha que ele, depois de 4 anos, ele vai ser o apresentador do Jornal Nacional, ou a moça vai ser a apresentadora, que vai virar repórter de rede nacional. Não é todo mundo que é Galvão Bueno. Verdade. E nem o William Bonner. Entendeu? A realidade é muito diferente. Tanto que a gente tem visto aí grandes empresas fazendo cortes, né, no seu orçamento, enfim, essa é uma outra questão. Aí, Betinho, beleza, você trilhou o seu caminho dentro do Cefet, na engenharia, e quando é que surgiu a ideia, por exemplo, de se fazer o portal Fala Galo? O Fala Galo foi uma baita de uma ideia ali que o Silas teve com o Baldo, com o Wilder na época. E eu chego convidado com o nome estabelecido. Assim, eu entrei assim com poucos meses depois, o nome já estava consolidado, o nome não fui eu que dei. Né? Então, assim, crédito a quem deve dar. Eu sou um dos fundadores do canal. Entro ali como o pessoal estava começando a fazer umas lives no Puleiro, bar, que foi um bar que, infelizmente, num período que era o Sete Câmara, o pessoal tentou demais apoio, era como quase um museu ali de coisas do Atlético, de adereços do Atlético. O rapaz era um batalhador ali. Onde que ficava? Ficava ali no Prado. Tá. Esse não tem um Puleiro perto da arena? Ou é diferente? É diferente. Mas acho que talvez é o mesmo dono. Pode ser, né? Ali, isso, na esquinha da rotatória ali que sobe a arena. Tem até um estacionamento. Isso, tem um Puleiros ali também. Se bobear do mesmo dono. Porque eu vi uma vez, passando com o carro ali, fazendo o link aqui, pode ser que ele tenha algum vínculo lá. Eu acho também. Então, assim, ele teve uma ideia brilhante, ficou bonito, com pinturas ali de artistas atleticanos. E o Fala Galo começou a crescer ali. E aí, de alguma forma, a gente dividia a parceria, divide até hoje, e a gente falou o seguinte: nós vamos provar que a gente consegue fazer um jornalismo decente, sem fazer o clickbait, sem fazer o excesso, sem dever nada para ninguém. Essa é a proposta? Então vamos junto. Durante um bom tempo, a gente teve muita notícia, a gente continua tendo, eu cavuco muita notícia. A gente sofre dificuldades maiores em alguns momentos, é normal, é inerente ao processo, porque quando você tá aplaudindo, a galera adora, mas quando você tem que fazer as cobranças, você vira persona não grata. Então, assim, isso pra mim faz parte do compromisso que eu tenho com o meu travesseiro. Então, assim, eu não vou mudar essa postura,
eu não vou ser sacana com ninguém. Se alguém tiver de merecer palmas, vai merecer as palmas. E se tiver de ser cobrado, vai ser cobrado, seja o Papa, seja o Danilinho, seja quem quer que seja. Eu falei do Danilinho, não sei nem porquê, tô citando qualquer coisa. O aqui. Hulk. O Hulk. Quando tava aqui ainda. Hulk. Qualquer um de nós. Eu me cobro para apresentar alguma coisa com o mínimo de cuidado, de excelência para as pessoas, porque eu não quero que uma pessoa clique numa página e fale assim, Messi vindo pro Galo? Interrogação, sabe? Eu não tenho essa cara de pau, cara, porque eu tenho um filho, então eu olho pra ele e falo assim, puxa vida, seu pai não pode ser um cafajeste, porque o filho, você não tem filho ainda, Rafa, mas vale a pena ter. E difícil. o Bernardo é atleticano, né, pô? Muito. Então, assim, o seu filho, ele não vai se guiar pelo que você fala, não, cara. Ele vai se guiar pelo que você faz. Justamente. Entendeu? Se você for o cara que não cumpre aquilo que você se propõe a fazer, ele vai olhar pra você e falar assim, qual é, cara? Você tá você tá me tirando? Seu discurso não condiz com aquilo que você tá fazendo. Outro dia você põe o cinto, aí você não tá com o cinto, você toma desde pequenininho. Não, aí você toma desde pequenininho no carro, pai. Você tá falando pra eu pôr o cinto, mas você não coloca. Então, essas coisas mínimas, elas te falam que você precisa de praticar aquilo. Então, assim, eu não consigo, cara. E eu vim da arquibancada, eu fui com meu avô pros jogos. Então, eu falo, eu não posso trair a arquibancada. Então, seja o dono... teve uma entrevista que eu fiz, Rafa, num podcast, que eu entrevistei um conselheiro num período pré-SAF. Cara bacana, legal e tudo mais, mas continuo discordando dele. Ele virou eu perguntei pra ele assim, pô, mas você não acredita, mas quem tá fazendo isso é fulano de tal. Eles já têm tudo isso e tudo mais. Eu falei assim, eles podem ter o que eles quiserem. A minha função de questionar não é acreditar. Eu preciso acreditar que 1 mais 1 é 2, você tem que me provar que 1 mais 1 é 2. Não é porque fulano falou que 1 mais 1 passa a ser 2, entendeu? Entendi. E colocaram isso pras pessoas como assim, que é um absurdo. Virou um absurdo, assim. E aí tem uma virada de chave, que é a virada de chave, assim, que parece que a gente foi sacando. Não, pô, a gente não foi sacando. Porque a gente cobrou uma transparência do modelo da SAF do Atlético, a gente ficou como agora vocês não entram, um monte de... tive várias situações, assim, bem sutis, que a coletiva cortava na hora que o microfone estava chegando pra mim, alguns acessos foram cortados, e foram mesmo. Eu tenho provas, porque eu sei do que eu tô falando, de que, você não vai ter algumas caminhadas, como que você não vai entrar em alguns lugares, você não vai conseguir. Então, assim, vida que segue, é claro que isso te chateia, mas faz parte do jogo. Eu tenho que atender, qual que é o meu público-alvo? O torcedor atleticano, não é o dono do Atlético. Ô, Betinho, então... Já manda a brasa! Desculpe a pergunta, como é o seu relacionamento com os donos do Clube Atlético Mineiro hoje? Meu relacionamento é de respeito, e o Rubens fala... Você tem acesso a eles? Eles te respondem quando você envia mensagem apurando alguma coisa? Ou você não vai diretamente até eles, procura uma outra via de informação oficial dentro do clube, até mesmo, né, para ali comparar com a sua apuração, que você é um camarada, né, naturalmente apurador. Então, como que é esse seu convívio hoje com o pessoal da SAF do Atlético, com os donos, enfim, com todo mundo envolvido lá? Como eu disse, passa por fases, né? Então, depois dessa fase de questionamentos, a SAF, que é uma coisa muito normal, que deveria ter um amadurecimento das pessoas, né, pra entender que, poxa, os caras estão contrapondo. Inclusive, tem uma situação que aconteceu que um ex-diretor de comunicação, o anterior ao Domênico, ele me ligou, uma vez me questionando, porque alguém mandou ele ligar, pra falar que se eu tava questionando a questão do Peter Grieve. Eu falei assim, o que você tá falando do Peter Grieve aí? Quem tá contra a SAF tá contra o Atlético. Eu falei assim, deixa eu te falar. Meu senhor, eu falei com ele, você sabe com quem você tá falando? Eu não sou esses caras que você liga e que recebem bola, não. Eu não sou comprado, não. Eu falei isso. Ele falou, eu sei que não, então vamos conversar com respeito. Você leu o texto? O texto era o seguinte: Peter Grieve comparado ao texto. Por que que o Peter Grieve, foi uma apuração que eu fiz
no Botafogo, Uhum. com gente que consolidou a SAF do Botafogo. E que citou, um dos caras que conversou comigo era CEO do Botafogo, hoje eu posso falar. Uhum. Ele falou assim, ó, o Peter Grieve não adquiriu o Botafogo porque o Textor, que não é uma grande referência, Não é, apesar não. de ter adquirido um direito agora recente de voltar a ter o Botafogo, né? Sim. Saiu essa notícia recentemente. Graças a Deus. Pois é. Continue lá. O que acontece? Eles falaram o seguinte, o Textor, ele tem dinheiro no CNPJ e no CPF. O Peter Grieve, isso à época, só tem o desejo. Nada contra ele, mas sim contra o poder que ele tem de adquirir uma SAF como o do Botafogo. Então, isso foi comprovado para mim, por algumas pessoas lá no Botafogo, que o Peter Grieve estava abaixo do Textor na possibilidade financeira. Uhum. Ou seja, ele não tinha condição no Botafogo e possivelmente era um alerta para o Atlético. Respondi ao antigo diretor de comunicação, dá uma checada. Eu falei com ele, dá uma checada, porque o que eu estou fazendo aqui é jornalismo. E isso pode ser muito bom para o Atlético, porque é um clube centenário e que não pode cair na mão de alguém que quer ter desejo de comprar uma Ferrari. Um Ele tem que poder aventureiro. comprar uma Ferrari. Verdade. Ponto. Aí aconteceu o quê? No outro dia, um repórter, né? Uhum. Do Rio de Janeiro. Não, daqui de Minas. Um bajulador geral da República. Ele virou e falou assim, os Candinhas estão falando que Peter Grieve saiu de cena. Os Candinhas estão mal informados, Ó. tudo segue como antes. Hum. Pronto. Passa-se um tempo, se prova que ele saiu de cena, que bom, né? Que bom, ou seja, pelo menos pode ter servido o texto para que eles pudessem fazer uma análise. E eles fizeram a análise e aí o Atlético adquiriu. Então o problema não é eles adquirirem o Atlético, é a forma como isso foi comunicada. Um exemplo disso, Rafa, é o próprio Bahia. O Bahia teve um interventor lá que chamava Carlos Hatz. Isso, mineiro até, né? Mineiro atleticano de Montes Claros, Sim. e que foi o cara que cuidou, fez uma curadoria ali durante quase um ano para fazer isso em consenso com a torcida. Pra ter intervenção lá no Bahia. E era isso que a gente cobrava, para que o Atlético tivesse uma forma mais horizontal de comunicar com a torcida. Então, era só isso, cara. É só fazer o jornalismo que a gente queria. E aqui, a gente não pode fazer jornalismo na essência. Porque o pessoal acha que todo mundo fica feliz com uma camisa. Uns ficam com uma camisa, outros com 3 mil, outros com 10 mil, outros com um emprego. Mas o trouxa sou eu. Ô, Betinho, rapidão, porque Olha. você falou que a sua relação com a diretoria do Atlético com os dons é uma relação de respeito. Claro. Você acha que as que eles têm com você é de respeito, Sim. então? Sim, Mesmo com essas Sim. questões assim? sim. Eles sabem quem são os picaretas e eles sabem que eu não sou um. Não, mas não é questão de te achar picareta ou não. Eu falo assim, a partir da hora que eles te abordam dessa forma, eu acho meio desrespeitoso. Mas o formato é exclusivo de uma pessoa, né? Do Rafael. O Rafael, em alguns momentos, aí eu saio de banda. Porque você pode ser dono de tudo, você pode ter todos os brinquedos. A mim você não compra. Tá? Entendeu? Assim, conversar na boa, tamo aí. Acertou? Não tem problema nenhum, cara. Não acho que ninguém levante da cama, como diria o Silvio Santos, pra poder fazer mal pras pessoas. A grande parte não. Partindo desse pressuposto, partindo né? desse pressuposto. Então, eu respeito o trabalho de todo mundo, mas me respeite. Então, assim, em algumas situações, foi ele que me bloqueou do WhatsApp, do Twitter, um tempo. Aí, recentemente, eu tive lá na reinauguração da Academia Nova do Atlético. Tivemos uma conversa, ele me chamou para conversar e tudo bem. Mas se me impor alguma coisa e se achar que eu posso ser alguém submisso, não vai rolar. Então, continuo cobrando, fiz outros conteúdos depois, mas tudo assim, consulta o Atlético, consulta outra parte. Fazendo jornalismo, só isso. É só isso que tem que acontecer. Aí eu já quero emendar num outro desculpa eu pergunto. Emende. Porque a gente já trouxe aqui outras pessoas, o Big Bro, inclusive, que imita o Calil, o Sérgio Coelho, né? O Rubens Menin já teve aqui. E ele revelou que já tentaram amansá-lo. Desculpe a pergunta, Betinho, mas já tentaram te amansar? Não, nem perto de chegar. Porque sabe quando o cara é trouxa, é quadrado pra algumas coisas? Eu sou meio careta. O mundo me considera careta pra algumas coisas. Eu sou extrovertido, brinco com você aqui e tal. Mas tem algumas
algumas camadas, né, que é o termo de hoje, que ninguém consegue atingir, que sabe que se mexer ali, não pode nem chegar perto. E isso muito por conta dos princípios também cara, da pessoa, né? Eu te contei agora há pouco que um cara me ligou tentando me pressionar. Ele tomou... Então, quando a pessoa tem a portada de volta, ela sabe, opa, peraí, aqui não. E eu já dei várias respostas. Eu não preciso de ninguém pagar a camisa pra mim. Eu fico sem... e se eu precisar? Eu fico sem o jogo, fico sem a camisa. Mas eu não vou me doar, me vender por camisa, por benefício, por entrada. Pouco importa se muita gente faz isso. Minha mãe já falou, eu não sou todo mundo. Então, tá tudo resolvido, entendeu? Não tem problema nenhum, cara. Eu não tenho mágoa com ninguém. Eu só falo uma coisa. Eu acho até que eu sou visto, Serginho, como é o pobre orgulhoso. Sabe? O cara assim, o cara podia aceitar essas possibilidades, ele estaria melhor, estaria nos veículos de comunicação que em um dado momento eu desejei estar. Eu desejei estar, eu sou um cara muito verdadeiro no que eu falo. Em um dado momento, eu escutava Itatiaia, eu tinha um sonho de ter ido pra lá. Cuidado! Cuidado! Presta atenção. Eu não sou aquele cara que fala quem desdenha quer comprar. Eu jogo contigo a real. Em um dado momento, e aí depois, eu lembro que eu fui chamado pra ir pra lá no dia que o Zelino Souza Barros faleceu. Falo isso porque eu lembro do Zelino. O Zelino era um cara emblemático no rádio, né? Aí me chamaram. E me chamaram exatamente numa época que eu tava descendo a mamona por causa dessa questão da SAF. Ia virar até já, Betinho! Mas aí algumas propostas não foram legais e aí não rolou. Mas teve a possibilidade de ir pra lá. Eu quis em um dado momento, antes que alguém fale, você quis em um dado momento. Hoje não quero mais. Porque eu não sei se eu consigo me formatar em algumas margens, sabe? Eu não sou informatável, mas alguns enlatados não me preenchem, entendeu? Nós fomos chamados para ser controláveis, Betinho. Não fomos controláveis. Foi mesmo, tentaram nos controlar uma vez. Mas eu sou igual o Lélio Gustavo. Se me oferecer dinheiro, eu dou até o corpo. Qual é o seu preço, Lélio? O Lélio Gustavo já falou, o cachê dele é R$150. É barato, R$150. Bebê guloso. Tá barato, Lélio. Eu só te falo uma coisa, eu também, eu nunca tive contato, né, com o pessoal que é dono do Atlético. Quando eu tive contato com o Rubens Menin, foi na época do MRV Minas, né? E eu esperava muito mais dele, para falar a verdade. Bom, mas quem tá falando aqui é você. Ele, para mim, como dono do Atlético, ele é uma decepção. Se bem que eu acho que ele tá bem afastado e hoje é o filho dele que manda, sim, né? O Rubens não tem nada para falar, assim, porque a comunicação dele sempre foi muito respeitosa, muito direta e pau, resposta sim, resposta não, ou não. Mas, assim, sempre foi muito... Aí entra a questão da justiça. Rubens foi muito respeitoso nas tratativas comigo, mesmo sabendo em vários momentos que eu discordava de vários pontos, mas ele sempre foi um cara que respeitou o trabalho. Ele sempre respeitou. Eu só espero uma coisa, que o Ministério Público averigue tudo sobre essas SAFs do Brasil afora aí. Só isso. Eu acho que se tem dúvida, tem que esclarecer tudo. E quem não deve, tem que esclarecer tudo. Exatamente. Tranquilamente. Né? Porque a gente, por exemplo, a gente tá vendo o que tá acontecendo no Botafogo. Sim. Entendeu? E é dinheiro pra lá, pra cá, e volta, e vai, e vem. E já também seria o caso de uma intervenção até do Banco Central, né? Então, é só isso que eu gostaria para trazer essa transparência e nós que cobramos, né? A gente tem a cabeça tranquila. Agora, Betinho, falando mais até o quê? Vamos continuar nessas polêmicas aí e tudo mais? Deixa eu ver aqui. Você foi e falou, quem foi que te chamou de Candinha? Vamos ver. Não me chamou de Candinha, ele jogou em direta no Twitter. Ah, tá. É um jornalista aí que passou pela Itatiaia, passou pelo 98, passou pelo Estado de Minas, ele escreveu umas crônicas, aí ele jogou no ar. Como ele não jogou no ar e não citou, eu também não vou dar esse, como diria o Ricardo Boechat, entendeu? Tá bom. Acho que eu sei quem que é. Eu não sei não, depois você manda uma mensagem. Itatiaia, 98 e... Estado de Minas. Mas assim, como não citou nominalmente, apesar da gente sacar, porque a gente saca quando o negócio tá direcionado,
Eu também não vou citar, não. Eu acho que o As pessoas Serginho... podem comentar no chat. Eu acho que o aí. Serginho imita ele. Já é. Não sei, não. Não sei se você sabe. Não, acho que não. Mora fora do Brasil? Não. então tá Não é um menino amigo do Lélio, não. Prepare seus advogados, Esse viu, também, Rafael? Esse também bloqueou a gente por causa do... Bloqueou? Bloqueou. Esse Prepare seus amigo do Lélio. advogados, Rafael Léo. Eu Preparar sou por bloqueado quê? por poucas pessoas. Eu não falei nada de ti, porra. Eu sou bloqueado por poucas pessoas. Lógico, no dia que o Galo foi campeão, vocês postaram lá ele falando que o negócio do Hulk, pô. É, da cabeça, né? não O que foi? eu faço com a minha cabeça, que é uma música do música do Fábio Júnior. Que a... O que tá se passando por essa cabeça? Aí ele bloqueou, porque rodou o mundo. Mas É ele e a Sônia Abrão que me bloquearam. A Sônia Abrão? Sônia- Por que a Sônia Abrão te bloqueou, pô? Por causa que ela ficou 3 meses naquele programa da tarde dela, falando da morte do Cristiano Araújo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, só deixa o moço descansar, ué. A família do cara tá precisando de descanso. 3 meses ganhando ibope. Olha. Putz, Não, e ela grilo. cobra pra caramba das pessoas essa sensibilidade e tudo mais. Ela tava 3 meses falando o Cristiano Araújo espizinhando. Eu falei assim, aí ela foi lá e... pum, vai. Culpa do Betinho, ele chamava tanto o canal Viva de Viva ou Morto que eles mudaram o nome do canal. Pra Globoplay novela. Culpa sua, Betinho. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. O canal... Agora, ô Betinho, você como torcedor do Atlético, como que você acompanhou essa transformação, né, de associação para a SAF? Se você gostou do processo, Betinho, entregarem o clube assim que você cresceu amando, que o seu pai te fez amar. Pra quem não sabe, a vovó do Galo era a vovó do Betinho. Exatamente. Né? Que veio pra cá com seu avô e era professora e tudo mais. Exatamente. Né? Você ficou muito satisfeito com esse processo todo? E foi rápido, né? Porque falaram que o clube ia morrer se não virasse SAF. Vai desaparecer. Primeira pergunta, a segunda pergunta, né? Porque eu perguntei se você ficou satisfeito. E você acredita que o Atlético sumiria do mapa, Betinho? Eu vou responder de trás pra frente. O Atlético tem 118 anos. Se o Atlético tiver um problema de insolvência, amanhã alguém funda o Atlético novamente. O Atlético é imortal, cara. Esse papo pra mim nunca colou. O Atlético sempre viveu em dificuldades, desde quando eu entendo por gente, né? Eu também. É sempre... Eu teve uma época ainda pequena que eu fiz lá alguns treinos ali na Vila Olímpica ainda, e eu lembro que os meninos chegavam pra treinar lá, cara, aquele ônibus que parecia uma Kombi alongada, né? Sim. Era o ônibus velho, de coletivo, isso. que era transportante, que era o motorista, Isso. era o Ari. O pessoal pô. sempre levando cesta básica, jogador sendo solidário com os funcionários. O Atlético sempre teve problemas, só que o Atlético sempre continuou a existir. E aí, cara, assim, eu, como eu tinha falado, eu vi que essa condução foi muito rápida para um clube de 118 anos, sabe? Não tinha 118, tinha 115, mas foi muito rápida. Então, acho que isso mexeu muito, cara. Por mais que a gente saiba que sempre foi uma casta, porque a gente não pode ser iludido também, sabe, Rafa? Uhum. Sempre teve uma turma ali que controlava o Atlético ali com os conselheiros, nobres conselheiros, né? Os nobres conselheiros ali, que são cerca de 400, eu fico, assim, indignado, porque, cara, conselheiro, você olha no dicionário, é aquele que aconselha, que zela pelo clube, mas não é. No Brasil, não só no Atlético, no Brasil, são os caras que estão ali para poder ter benefícios próprios. Eu fui na última reunião do conselho, é um show de pessoas que estão ali para levantar a mão. O que você quer que eu levante a mão? Levanta. Mas estão ali para fazer conchavo político, para ter status social, para fechar um próximo projeto, para fechar um próximo prestígio. E é só isso que funciona. E quem não reza a cartilha, de alguma forma sai do cenário, como aconteceu. Né? Como aconteceu em situações ali, desde a época do Sete Câmara, de outros, eles vão tirando a pessoa do caminho porque ela tá fazendo barulho. E se a pessoa fala no lado externo, você tinha que falar no conselho, porque o conselho é o litúrgico, né? Tem que falar dentro do conselho. Eu vi quando Entendeu? vazaram o trecho lá do Bolivar. Entende? Da treta lá do Bolivar. verdade. Eu vi, litúrgico. Então, assim, mudou-se uma coisa que não precisava, porque a promessa não foi essa. A promessa foi, vamos fazer um clube estruturado. Mas vai ser clube empresa? Não necessariamente. Responderam isso várias vezes para mim. Não precisa, nós não precisamos de fazer isso. Mas no final de tudo, virou
uma SAF, que eu acho que clubes do tamanho do Atlético não precisariam de ser bem geridos. A associação não deu certo? Faz um clube empresa, faz um sistema híbrido. Mas essa sensação de ter que falar que somos, sabe, esse negócio de... Parte de uma holding também. Então, mas enfim, aconteceu, a torcida também, ela não foi barulhenta o suficiente. O pessoal cobra muito da imprensa, mas a imprensa fez a parte dela aqui, até cuidou mais do que... Porque já tinha acontecido. Com o Cruzeiro. O Cruzeiro foi uma outra situação, o pessoal bateu palma lá, mas o Atlético tinha outros cenários. E aí, enfim, deu no que deu, falaram que o Atlético que não precisava ter pressa, porque o Atlético tava emprestando dinheiro ali sem juros e tudo mais. Então todo mundo comprou uma ideia de que, pô, os caras são legais, vamos acreditar. Todo mundo quer acreditar. Conversando com as pessoas ali, teve um rapaz, gente, que ele não fez a tatuagem da mãe dele, ele não fez a tatuagem do pai dele. Ele me parou em 2021, na geral inferior ali, com um copo de cerveja na mão, chorando, em cobrança de lateral. O atleticano tava chorando em cobrança de lateral em 2021, queria ganhar o Campeonato Brasileiro, e mostrou que aqui, ó, Betinho, mostrando a tatuagem do Rubens Menin, assim, na coxa toda. Então, assim... Pois é, quando o cara acredita, quando o atleticano acredita, ele faz tudo, cara. Mas se ele perder a crença, fica difícil reconquistar. E o Atlético tá tendo esse problema agora. Então, assim, eles estão tendo perdas grandes por causa desse esvaziamento do sentimento do torcedor. Você tava na sede no dia que virou SAF? Não. O Barba, lá no tempo, a gente tava com o estúdio lá no Mercado Central. Eu lembro que eu tinha saído do Tempo Esportes. Falei, vou pra sede. A Giovana Pires estava cobrindo isso. Cara, uma cena que mais me marca. Representante de torcida organizada, tudo na frente da sede, batendo palma pro Sérgio Coelho, falando tamo com você e não sei o que e tal. E aí, bicho, eu acho que eles são um setor dentro do Atlético, não tô generalizando, falando que todas são assim, que mais deveriam cobrar essa SAF de promessas falsas, e eu vejo poucas torcidas fazendo isso, viu, Betinho? Eu lembro dessa cena na porta da sede de Lourdes. Pois é, eu lembro também disso, eu lembro que muita gente cobrando muita coisa, muita gente alertando sobre isso, mas aqui, cara, o mineiro é aquele, assim, Rafa, você já foi em coletiva, eu vou lembrar para alguns amigos que estão nos acompanhando aqui, muitas vezes você vai para coletiva, vai fazer uma pergunta que é uma pergunta pertinente, mas que ela gera um pouco de incômodo. Toda vez, o mineiro é tão educado que ele passa a ser besta, que aí chega no final, para não perder o espaço ou para não ficar mal ali com aquele cenário, quase que o repórter pede desculpa, pelo amor de Deus, pro assessor de imprensa. Ô, gente, é só uma pergunta. Tipo, ele explicando que ele tava fazendo uma pergunta certa, sobre uma cobrança certa, ele quase se penitencia por estar fazendo o trabalho dele. Você vai em São Paulo, é pancada e marreta sem dó. No Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, descem a mamona. Na Bahia também, meu filho, que trabalhei lá, você não tem noção, não. Aqui em Minas, você fez uma pergunta, mas assim, o pessoal te olha assim com cara assim... Será o próximo a não vir pra coletiva. Tem que usar o nome do programa. Desculpa a pergunta, ô Paulo Braga. Desculpa a pergunta aí, ô Pedro Lourenço. É uma brincadeira, velho. É isso. E isso aconteceu no Cruzeiro quando você via ali o Wagner, o CR... Como é que é aquele rapaz? O Itaí. Itaí Machado. O Itaí ameaçou o cara na própria entrevista. Sabe? Ele perdeu toda a compostura e falou assim... Você vai pagar, ele não usou esse termo, você vai se ver comigo, e aqui é isso mesmo, cara. O cara te tira até dos seus trabalhos. Eu tive livros que não foram publicados por causa de críticas que eu fiz, bicho. É mesmo? Tocamos bem. Ou seja, o buraco é mais embaixo, viu, Peroba? Ô, Lelão, só falar aqui da KTO, senhoras e senhores. Tá. Pelo seguinte, hein? Só a KTO te dá R$50 em aposta grátis pra você palpitar durante a Copa. Fez sua aposta e acertou, o prêmio é seu pra sacar na hora. Mas não acertou? Nem esquenta, porque a KTO te dá até R$50 em aposta grátis pra tentar de novo. São 2 chances para você fazer o seu palpite bater. Simples, né? Aproveita que já tem o aplicativo para Android e iOS. Faça o download do app da KTO e jogue com mais confiança, curtindo a chance extra onde e quando quiser. Só lembre de conferir todos os termos e condições, que o site é proibido para menores de 18 anos, e jogue sempre com responsabilidade. Vários odões legais hoje aí, Rafael Leal. Só acessar lá o aplicativo, né, para iOS e Android, que tem vários odões disponíveis para os jogos de hoje. É isso aí, Sandra.
Ô Betinho, você fala aí, né, de apurações, e eu sei que você é um cara muito sério nessa questão da apuração, e não só de questões relacionadas ao que acontece fora das 4 linhas, mas dentro das 4 linhas também. Você se lembra de alguma apuração, de alguma contratação de jogador, alguma coisa que o Fala Galo deu em primeira mão e que bateu depois, confirmou e veio, e que deu uma repercussão bacana ao longo desse trabalho seu lá com o pessoal do Fala Galo? Pô, cara, isso aí o Fala Galo deu muita notícia legal. O Diego Costa a gente falou, depois a gente ficou com... E é bom dar o furo, Betinho. É bom, velho? É bom. Hein? É bom, é bom. Você tava afirmando, você tá perguntando. Ele afirmou. Você afirmou do jeito que E é bom dar o furo. Ele falou com uma alegria. Mas isso é importante. Agora a gente já passou por uma fase que hoje a gente quer achar notícia. Isso não tem... Seria hipócrita falar, não quer achar. Claro que quero. Cavuco o tempo todo para poder achar uma notícia. Mas é melhor hoje a gente conseguir confirmar essa notícia sem estar se perdendo ali. Porque há uma necessidade muito clara de dar a notícia e muita gente está dando um monte de potoque e as coisas não acontecem. Mas a gente falou sobre o Diego Costa, sobre o Hulk, sobre o Nacho, e teve muita notícia importante. A notícia do Thiago Neves, eu lembro do Cadu dando a notícia, eu desdei a notícia. Ele poderia vir pro Galo do Sampaoli. Eu escrevi lá pra galera, podem dormir, não vem mais, porque essa foi a primeira vez, talvez a única, que eu interferi. E não fui tão profissional como eu me cobro. Porque eu fiz uma pergunta pra pessoa. Eu falei, cara, vocês vão fazer isso mesmo? Porque vocês estão com 90% de aceitação do público. Estavam mesmo com a aprovação a campanha altíssima. de 2020... E 21 também. Mas é porque ele viria em 2020. Exato. Pro campeonato que tava em andamento. Aquele que teve o Covid do Sampa. Mas tava no ar de confiança, o estádio tava vindo, a confiança do estádio, tava tudo positivo, sabe? Não era só o resultado, existia uma convergência com um ar de esperança. E aí... Eu acho que ainda nem tinha estádio aberto, não, cara. Não tava aberto, não tava aberto. Eu tô falando assim, que já estava licenciado, tava na batalha do estádio. E aí, eu lembro que eu falei isso, eu falei assim, cara, tem algumas coisas que a gente pode estar com tudo legal, a torcida batendo palma, vai até a morte, mas se você ultrapassar alguns limites, você perde tudo. Então, às vezes, você conquistou tudo aí, Rafa. Um enter mal dado seu acaba com tudo da sua carreira. Custa construir, mas um agada ferra tudo. Aí, eu acho que essa pessoa levou pro conselho gestor, e a hora que ela volta, pode avisar. Desistimos. Não vem mais. Mas iria vir, cara. Iria vir mesmo. E assim, foi muito louco isso. Porque aí o pessoal começou a me agradecer porque ia dormir bem. Porque, tipo, foi 1h30 de inferno. Foi 1h30, não foi mais do que isso, não. Foi rapidinho. 1h30, 2 horas no máximo de... Ô, Betinho, mas você me desculpe a pergunta também, mas como que fica a sua consciência num momento desse que você tira o emprego de um pai de família que tava vindo trabalhar honestamente? Cruzeirense defendendo o Thiago Neves. Pois é. Que lindo isso. Eu dei sossego pra milhares de famílias dormirem aquela noite ali, foi tranquilamente. Que aí o cara sabia que se eu tivesse falado já tava resolvido. Bicho, mas você sabe que, na boa, Ele Serginho... já tava rico. Se não fosse pelas provocações ao Galo, na época que ele tava teve a no questão da Cruzeiro, barragem, cara. aquela parada da barragem lá é foda. Aquela ali foi... Se não fosse por isso, ele ia virar ídolo do Atlético tendo jogado no Cruzeiro, porque estava na campanha do rebaixamento do rival, mas se não fossem as atitudes dele, ele não teria fechado essas portas. E ele é audacioso, né? Audacioso. Ele falou assim, eu vou... E daí veio uma das melhores músicas da torcida. Não me leve a mal. Não baixa a mesa, não. Neves, a cabeça do meu pé. Isso aí, muito bom. Mas foram várias. Agora teve uma... Teve duas que foram legais. Uma foi que a gente também falou do Diego Costa vindo e a gente ficou quase que ele desistiu, porque o Diego Costa era doidão. Doidão mesmo. Tem cara. Aí ele sempre... Aí tava fechando o contrato, na hora de assinar, ele tava pedindo mais coisa. Aí Chuveiro que presta. Aí eu falei assim... Aí na hora dele vir, o cara virou e falou assim, tá melando. Aí eu falei assim... Aí era aniversário da minha irmã, eu falei assim, putz, grilo... Tipo assim, tá melando pra nós também aqui, porque já tínhamos falado que ele tava vindo. Aí ele veio, beleza. Aí depois, o Diego Costa deu outra grande
Outra grande pro Fala Galo foi sensacional. Todo mundo me ligou, cara. Os caras da Globo começaram, ficou doido, Betinho, o que aconteceu aí? Escrevemos que o Diego Costa tava querendo sair do Atlético no início do ano, e tava. E aí E isso foi antes da final contra o Atlético Paranaense. Aí eu fui lá pra Arena da Baixada, um monte de gente me cumprimentando, uns olhando torto, por causa que o Fala Galo publicou. Porque o Diego Costa, e a torcida queria que ele ficasse, escreveu no post nosso, mentira total. Diego Costa deve sair do Atlético, o jogador não tem... tá desejando sair, alguma coisa do tipo. Fala Galo postou. Ele foi lá e escreveu mentira total. Poucos minutos depois, ele mesmo apagou. Mas ele já tinha feito um estrago na vida da gente, entendeu? Ficamos 2 meses apanhando. Apanhando gostosinho, sabe? Gostosinho. Mas depois veio a recompensa. Pulou fora do barco, mas 2 meses apanhando. Imagina 60 noites apanhando. Foda, filho. Então, E ele naquele... Eu acho que é contra o Atlético Paranaense mesmo, ele contundido. O Cristiano Nunes falando, ele... zoando o Cristiano. Com uma garrafa de Heineken na mão, sim, loucão. ele tava todo Pô, desconectado ali. todo. E ele foi só de calça jeans, acho que pra comemorar o título. Meu filho gritando pra ele ficar, falou assim: se ele ficar, nós estamos fodidos, Bernardo. Cala a boca, Bernardo. Realmente Fala já não. tinha dado o que tinha que dar, viu? Já. Aquele Eu ali. acho também. Realmente. Mas ele foi muito importante pra poder dividir as atenções com o Hulk. O cara marcava o Hulk e sobrava o Diego Costa. Você tem que ter uma sombra, pô. Ele foi um cara que Ao incomodou. contrário, né? Marcava o Diego Costa e ficava Sobrava o o Hulk Hulk. livre. E ainda tinha o Nacho. Só pra você ver. Aí agora nós temos quem de volante? Nosso Alan volante, Franco. ninguém. Tomás Pérez. Tomás Pérez. Que já chegou falando que nem primeiro volante Exatamente. Tem o Maicon, que não faz a função, enfim. Mas Mas também, viu? Você vai e olha aí para as seleções na Copa. Aí acho que todo mundo tem um primeiro volante, não tem, não? Acho que tem, né? tem. Todo mundo tem. Tem o cara para bater ali, para fazer o chamado serviço sujo, né? E aí, até já que você deu essa oportunidade, trazendo mais para o futebol, você acha que o Galo tem conserto esse ano ou não? Acho que tem, Lélio. Atleticano é isso, né? O Atlético tem que batalhar ali pra chegar e voltar pra Libertadores. O Atlético tá perdendo muita receita. A SAF do Atlético tá sofrendo porque agora tá criando vários planos ali pra poder fazer o torcedor se engajar novamente. Essa questão do pertencimento aí tem mexido muito com o torcedor. Mas o atleticano quer time, cara. Se a bola começar a entrar, dá tudo certo. A grande questão é o seguinte: 3 partidas ruins e eles vão começar de novo a colocar na conta do Barba. E o Barba, nesse aspecto, a gente precisa de ressaltar, ele foi honesto pra caramba, porque ele deu uma machadada que mexeu com tudo, né? Tirou as minhocas tudo debaixo da terra, que foi contra o Juventude de Las Piedras. Aí ele mexeu lá. Depois ele ficou mais quietinho, chegou na última rodada contra o Vasco da Gama e ele fala: preciso de atletas em todos os setores. Não é todas as posições, todos os setores. Meio, defesa, ataque, ele precisa de atletas que não podem ser, ele falou isso claramente, só por oportunidades. Então, se o Atlético contratar só por oportunidade, o Atlético não vai ter êxito. Porque ele falou assim, que não pode, tem que ser o cara para vestir a camisa, para agregar e para fazer. Então, poxa, cara, se considerar, tudo bem, você pode não gostar do estilo, não ser o cara mais atlético, que você fala mais galo na veia, sangue correndo assim, que embicuda tudo e tal, igual o Sampaoli, mas a gente tem que considerar que ele é a última fatia da culpa. Porque ele falou com você, ele falou, qual vai ser mais elegante? Se você pegar o Kudê chutava o pau da barraca no meio da coletiva. O Eduardo Domingues chegou agora no final e falou, eu preciso, ele deu a letra, mas de uma forma muito sutil, que nem repercutiu tanto. Se a gestão do Atlético não entender que o cara tá pedindo jogador pra poder fazer a composição do elenco, pra poder ter alguma... Ele entregou, quer queira ou quer não, com uma campanha totalmente irregular, o Atlético em 9º lugar no Brasileiro. Pois ué. Então ele tá falando, agora me entrega alguma coisa. Agora, se ficarem mimizentos, porque os mimizentos, a gente fala que são jogadores, são a gestão. A gestão, falou não sei o que, não pode, porque não pode, só. O cara tá ali vendo que o dele que tá na reta o tempo todo, Rafa. É o do treinador que tá na reta o tempo todo. E na hora que o bicho começa a pegar, vocês sabem disso, cara. Começa o bicho a pegar, aí começa a soltar uma letrinha de alguém vazando alguma coisa pra algum órgão de imprensa pra começar a minar o treinador pra poder proteger o seu. Você entende? Sim. Então é isso que a gente... Isso que tende a acontecer porque cada um tá agarrado no seu dia 5 e dia 20.
Essa é a realidade. Todo mundo tá preocupado com o seu dia 5. Ninguém tá preocupado. Se o Brax estivesse preocupado com o Atlético mesmo, ele pensaria de uma forma muito mais abrangente. Não tem nada contra ele, mas o que se fala dele, por pais de atleta, por dirigente, por empresário e por atleta, é que é um cara que comunica mal. Isso não é de departamento de comunicação, né? A comunicação do diretor de futebol. Não é com esse negócio de CSO pra mim, não. É diretor de futebol. O cara que tem o cargo executivo ali, que tem que fazer o trança-trança que tem que ser confiável, que tem que o cara falar e se impor. Ele tem essa postura? Ele não tem. E ele não tem essa postura no mercado. Pra fechar esse raciocínio. O Atlético não tem dinheiro. Paulinho Gogó já dizia, quem não tem dinheiro conta história. Então você tem que chegar e contar a história antes. Nem pra contar a história. Então como é que você vai achar, cara? Jogar as claras, falar, não temos dinheiro no nosso orçamento, ou budget, como dizem. Meu Deus. Os CSOs da vida. É esse aqui. Mas, bicho, esse que é o ponto. Eu acho que o Atlético depois virou SAF, falta clareza, transparência no discurso. Transparência no discurso. É tudo que eles falam. E toda vez que a gente fala isso, eles ficam chateados, que o Atlético, segundo eles, é o clube mais transparente que tem. Poxa, como é? Como é, cara? Como é, cara? Tipo, sabe? Então, assim, e vejo com tristeza quando você tem profissionais que não contrapõem a sua ideia. O Silvio Santos era um cara que tinha gestão de grupo e que fazia isso. Ele tinha pessoas que tinham contraponto. Desde sempre, desde o Pedro de Lara, pra fazer zoeira ou não. Mas você precisa de alguém que seja contraponto, cara. Se você colocar todo mundo que pensa igual pra concordar, não tem debate, não tem crescimento de nada. Vira um negócio bovino, você vai ali no pasteurizado automático. Exatamente, é isso que o Atlético tende a... O próprio Eduardo Domingues vem por ter um perfil mais caladinho, por ter um perfil que não vai... Beleza, mas se ele é caladinho e estão dando as peças pra ele, pode funcionar. Agora, se ele for caladinho e calarem ele, aí não dá, cara. Aí vai pro vinagre mesmo, né, velho? Enfim, deixa eu falar da camisologia aqui pros nossos web espectadores. Não, vamos pagar aqui. Não, quando ele falou do CSO, eu lembrei daquela música, disco, D-I-S-C-O. This is disco, she's disco. The Otawan. Você é velho, mano. Você é velho pra cacete. D-I-S-C-O. Esse clipe, a qualidade de imagem desse clipe, Serginho, não deve ser nem 180p. Tão velho que essa música. Ô, gente, deixa eu tomar banho. Bonito, hein, cara? Ai, o bicho, vou dar um tapa no Lélio, as coisas que ele lembra, isso é bom demais. Ô, Lélio, vou falar da camisologia. Gostou? Bonita, né? Bonita. Ô, Betinho, inclusive, você já pode dar uma olhada lá no Instagram, @camisologia, também no site, camisologia.com.br, porque chegou a nova coleção de inverno da Camisologia, coleção 2026, desenvolvida para quem gosta de se vestir bem, sem abrir mão do conforto e da elegância. São camisas, jaquetas e casacos, todos confeccionados em flanela e brim de puro algodão, com corte regular, uma modelagem exclusiva da Camisologia, que te proporciona um ótimo caimento e o máximo de conforto e elegância. Conheça a coleção no Insta, eu falei, @camisologia, repito para vocês, também no site camisologia.com.br, para você conferir todos os modelos e fazer o seu pedido. Entrega em todo o Brasil e ainda tem o cupom BCB, cupom BCB, que te dá 10% de desconto no seu pedido. A coleção inverno que está maravilhosa da Camisologia, a sua melhor camisa. The Otawan, tem mais alguma pergunta para Betinho Marques, querido? Claro, sempre temos. Bom, o Betinho Marques recentemente também lançou o seu canal, Carreira Solo, né, como diríamos. E aí, Betinho, como é que tá essa luta aí? Por que você resolveu também ter um canal apenas levando o seu nome e com você sendo o gerador de conteúdos? Lélio, a Betinho Marques TV, eu não sei pra onde que a gente vai, a gente tem muitas ideias, assim, eu nunca tive pretensão de ter um canal meu, cara. Eu acho até que eu sou extremamente sem graça pra estar nesse programa aqui. Eu acho que não tem tanto acrescentar. Aqui não é pra ter graça, não. Aqui é só pra responder mesmo. Polêmica. A ideia do canal é informar e, assim, como o Fala Galo é um canal plural, múltiplo, que já revelou muita gente, a gente já revelou muitos talentos aí
pro jornalismo mineiro. Então, tem muita gente bem aí, encaixado aí no cenário. Cite nomes. Ah, cara, você tem... A Carol Teixeira tá na Galo TV, esteve conosco. O Léo Pedrosa tá agora na assessoria do Atlético. Grande Léo. O Vinícius Andrade, que é um baita, cara. Um cara que sabe entrar e sair de qualquer lugar. E acho isso, o Vinícius tá na Itatiaia agora. Eu já levava a cabeçada no gogó. Nossa, eu não vi esse vídeo Não, lá no não tempo, vi. não. Não. A cabeçada no céu da boca de Mara desmonta na hora que ele fala isso. Depois Foi eu te mandar o cabeçada corte. no gogó. Ele e o Pedro Abílio de Mara na transmissão, se eu não estou enganado. Vinícius Bom Andrade. também pra caramba. Beijo, Vini. E é um cara íntegro. Um cara que sabe abrir a porta, gente sabe boa. fechar, sabe, respeitoso nas tratativas. Porque tem gente que sabe entrar e não sabe sair. Tem gente que não sabe nem entrar nem sair. E tem gente que sabe fazer os dois. Cara correto, sabe? Sabe o cara correto? bom, Vini. É aquele cara que, assim, antes de entrar, de fazer um combinado contigo, ele te fala, ó, podemos fechar, mas eu tenho uma viagem daqui a um mês que já estava marcada. Ele te avisa, ele não aparece no dia e te fala, amanhã não vem, sabe? Ele já... Tá vendo, Totonho? Olha aí, galera. Eita! Ele é um cara... há 6 anos, né? Cara excepcional, que eu falo com boca cheia. O Iago Glatz, que tá hoje lá no canal do Frossar lá, ele começou Não narrando... gosto dele. Ah, mas ele não é É. boa pessoa, não é um bom profissional, né? É porque a gente já jogou pelada com Ele ele, meio por isso fraco, que a gente não? mete a ripa nele. Ele é bem ó, fraco. baita cara. Cara também da mesma vibe do Gordinho. Tá dentro do vestiário, tá em qualquer lugar, ele tá fazendo imitação. É imitação pura. Ali é perturbado igual eu, viu, Zé, ô Betinho? E é um cara espetacular. Então, assim, acaba que o Fala Galo, ele não... E sempre foi a proposta. O Fala Galo, ele tem sempre uma proposta de informar. Então, não importa quem faça o gol, tem que fazer o gol. Tem que informar sobre o Atlético. E aí eu falei, até o Baldo, que é um baita parceiro, nem aparece. E assim, por esse meio, precisa de ser enfatizado esse tipo de pessoa, porque é um cara que ninguém conhece visualmente, mas que ajuda muito, trabalha muito, e que num meio ególatra pra caramba como o nosso, um cara que se contenta em estar ajudando por trás dos bastidores, ele é muito grande do ponto de vista de trabalho. Então, um abraço pra ele, é um baita cara. E aí ele falou assim, cara, você tem que fazer um canal, porque acaba que, às vezes alguém me procura, já teve gente que ia fechar alguma parceria e falava assim, de 15 vídeos de Fala Galo, você aparece em um. E às vezes a gente tá procurando o Betinho. E aí eu falo assim, eu não posso, eu nunca fechei porta pra ninguém. Então, como eu tomei muita portada na cara, eu tenho a premissa de abrir, mesmo que as minhas frestas sejam pequenas, de dar oportunidade. Então tem gente, cara, que tá eu falei de alguns que os caras me agradecem por eu ter dado um espaço num podcast, numa transmissão. Foi o caso do, por exemplo, o Vander, a primeira vez que ele apareceu em público foi na final do Campeonato Mineiro. Ele fez uma participação num pré-jogo, Atlético Cruzeiro, aquele que o Scarpa faz gol, driblando o goleiro. Aí tem uma menina, Laura, do Labela, e aí os caras, às vezes, eu nem lembro, cara. O cara te agradece, pô, cara, foi você que me deu coragem pra falar nos microfones, eu só fazia produção. Então, essa é a minha missão. Eu acho que eu vou levar ela pro caixão. E eu falei assim, não vou tirar ninguém. Então, eu vou criar um canal que eu possa comunicar sem tirar ninguém do Fala Galo. Segue o Fala Galo existindo, fazendo conteúdos em conjunto, mas aí eu posso me comunicar de uma forma que o cara me busque de alguma forma e me acha ali, entendeu? Porque às vezes o cara, se abre o YouTube, isso é uma verdade, viu, Léo? Você tá rindo aí não sei de quê. Não, porque eu lembrei do negócio. Aqui. Você abre o YouTube e o YouTube, ele tem uma questão algorítmica que fala, a pessoa vai buscar uma identidade. E o Fala Galo, em algum momento, ele não erra como grupo, mas erra para o YouTube. De ter várias facetas. Então você vai, eu quero achar o Betinho, de repente o cara clica lá, achando que vai achar o Betinho, acha o Cris Galo lá, com a língua pra fora, entendeu? E é isso. Não, mas isso é bom, mas pro algoritmo perde um pouco de identidade. Isso é um fato. Sim. Né? É mais ou Se menos você por pôr aí. mais sua língua pra fora, talvez. Nossa, você não faz isso não. Mas- A gente critica o Cris toda hora por conta disso É aqui. verdade. E por Pô. falar, não faz isso não. Aqui. Não ia falar, não, mas não teve jeito. Não narra mais, não.
Não, pode deixar. Então tá, obrigado. Que isso, velho? Que Dá isso, assim na gente? cara? Betinho, aquela experiência não foi boa, né? A verdade é essa, né? Não, o Betinho teve que narrar uns jogos. Foram uns 2 jogos. Tava narrando como se fosse década de 30, pô. Como que é a década de 30? Belarmino, Cara, isso é Palmeirar, Pandernésio. Mas é muito diferente da minha narração hoje no Sport TV. Não, eu tô falando com ele, eu falei com ele na cara dele, pô. Claro. Não, mas ele tinha o sonho de narrar. Não, mas antes... Mas ele narrou mais por necessidade. Não, foi por necessidade. É, não, ele não tinha narrou mais sonho, por não, necessidade. mas assim, foi porque os meninos teve um problema, acho que até com o Iago, com outro narrador lá que a gente teve, e eles não foram. Aí, mas teve um legal, cara, foi a narração eu lembro da risada do Totonho até hoje, porque Nós mostramos uma narração sua no programa. Foi a narração do gol do Saravia, aquele na ida, na volta, foi legal pra caramba. E assim, a técnica zerada, mas assim, um entretenimento totalmente... Betinho, virou corte. Isso é o que importa. Isso aí, Betinho, que eu ia perguntar. Você já virou corte em alguns momentos aí. Né, que viraram até meme que a gente fez lá, o galo. Quando isso acontece, você fica muito puto ou você fica tranquilo? Não, cara. Você ficou chateado Porque com isso? você é um cara sério, né, Betinho? Você não Não. faz isso pra virar cara. corte. Você não faz isso. Não. Você tá expressando realmente o seu amor. E quando aí vira bagunça, você não fica puto, não. Não, cara, acho muito legal isso, cara, de verdade, acho isso do caramba, acho do baralho. Porque eu fui num podcast do rapaz e o rapaz ficava olhando pra mim assim, e algumas situações que eu fui em podcast, eu acho isso, e os caras estavam conversando. Acho que o mínimo, o Dudu falou um pouco disso aí, você respeita o convidado quando você faz o mínimo de estudo sobre o que o cara apresenta na vida, né, cara? Porque ele tá sentando ali pra destinar o seu tempo. Quantas vezes a gente passa semanas sem conversar com a mãe da gente e tal. Então, quando você destina 2 horas pra sentar pra conversar com alguém, a pessoa tem que saber te receber também. A pessoa tem que estudar. Você quer Mesmo uma que seja cerveja, na pegada Betinho? da brincadeira, seja na pegada da brincadeira igual aqui, mas você tem que ter um pouco de saber, pelo menos tentar, busca o Wikipedia, o Google, o inteligência artificial, o chat, dá uma pesquisadinha, cara, porque fica feio pra caramba. Só que esses caras eram tão humildes que eles não tinham preparado nada com coisa alguma, né? E aí, o cara tava olhando, e aí ele aí contou e surgiu. Eu falei assim, eu vou render. Porque você tem que ter uma conexão. Você sacou que o cara tá na dificuldade, você vai dar fluência pro trem. Senão depois você que passa pelo convidado ruim ainda. Exato. Quem tá assistindo. Aí eu falei assim, não, cara, vamos mesmo. lá. Aí os caras muito bacanas, eles cresceram, tão indo bem aí. Aí o cara falou, e eu falei sobre o grito de galo. E o grito de galo, que mais, assim, é que é simples mesmo, né? E assim, e às vezes você precisa de pouca coisa pra contagiar um ambiente, né? Vocês não têm vocês têm uma estrutura muito mais humana do que uma estrutura física, sempre foi assim. E a diferença de vocês é porque vocês olham pros caras ali, e os caras falam assim, tem gente ali. E as plataformas hoje, elas querem isso. O Cazé é sucesso por causa disso. Não adianta você pasteurizar, querer dançar em cima do sofá. Não é isso, cara. O cara quer ver verdade. Quando o cara vê verdade, ele se sente pertencido. E aí eu falei sobre isso. E outra coisa, pra ficar claro, eu nunca tive audácia nenhuma, nunca falei pra ninguém. Quem fala isso é os outros, eu acho que tem que ser mesmo. Eu nunca falei pra ninguém que sou poeta, eu não me considero nada disso. Eu faço registros da alma, só isso, cara. Registros da minha vida. Então, assim, se eu falo com o Rafa que eu sou legal com ele, eu tenho que praticar ser legal. E poesia, pra mim, poesia é ação prática de vida. Não adianta você ser, eu sou um poeta e sou um filho da puta ali embaixo. Que poesia é essa, Ó, o cara? Betinho Entendeu? fala palavrão. Ele fala, olha que ele fala, doido. puta merda, que é isso? Entendeu? Caralho. Mas é isso. Então, assim, aí esse cara falou, eu falei assim, pô, cara. E aí eu me transportei pro ambiente e falei assim, cara, lembrei do meu pai me mostrando Mineirão, que a torcida do Atlético, na década de 80, ela era 70% do estádio mesmo. E aí, aquele galo, não precisa de muita coisa. A torcida do Atlético, às vezes eles ficam inventando, um grito aqui, um grito de lá, não sai nada. Aí começa canta, aí chega do outro lado, o vento já atrapalhou o canto. Não, canta só galo, cara. Tem coisas que a gente não precisa copiar. Tem coisas que são nossas. É uníssono. É isso. Não precisa O disso. Rafa mesmo fala que não gosta da charanga. A charanga puxava.
Galo! Aí vem a torcida. É porque você não foi, não está na década de 80. Mas eu tenho um motivo que eu não gosto da charanga que eu falo. Foi 2005? Não, porque o Galo tomando 4-5-0, eles tocando bom, bom, porra. Isso aí. Sacou? Aí não dá, né? Eu xinguei. Aquele jogo. Isso irrita mesmo. Na final da Libertadores. Na final da Libertadores, tava cantando, tava 0x0. A gente na desgraceira danada, 0x0. O Galo não fazia gol contra o Olímpia. Eu lembro do Júnior Santos entrando. O Júnior Santos foi um lateral nota 6, mas muito efetivo. Valeu a pena. Valeu a pena, né? Aí aí acaba o primeiro tempo 0x0, a gente olha pro lado e fala assim, nós vamos voltar de novo com essa desgrama. Aí, com você, tudo fica mais feliz. Era a música do Rodrigo, de lá do Grafite, cantando. Assim, que porra é essa de cantando que tá todo mundo feliz aqui? Nós estamos tudo tenso aqui, que estão faltando 2 gols pra poder ir pros pênaltis. E todo mundo feliz. Aí a Galocura de vez em quando fazia isso que você ficou puto. Eu também ficava. Essa desconexão incomoda, né? Galo tomando de 4 lá em 2005. Colé. Galo foi, pô, Galocura, ajuda a gente, é isso. Não tem como cantar colé. Ele me entende. Nesse momento, entendeu? Agora Então a sim, questão do Rafa não é o momento que os caras estão sentindo. Pô, nós estamos ferrados. Vocês estão cantando, pô. Cantando isso aí, pô. Me ajuda aí. Não dá, Léo. Não dá. É só por isso. Só Agora por entendi. isso, entendeu? Pô, 5x0 no Lombo, os caras tocando, analisando essa cadeira hereditária. Eu fui de ônibus todos os jogos, Rafa, de 2005. Pô, não, sério. Isso machucava, cara. Você tá doido, velho? Tomar no rabo, só. O time se lasca, toma goleado do Cruzeiro no clássico, você tá tocando. Eu em 2005 eu fui só jogando a toalha ali, até pedia pra não ser escalado nos jogos. Era melhor. Era mais prudente, entendeu? Era melhor evitar, né? Era velho? melhor evitar. Sabe uma coisa que é bom você tomar e não evitar? Eita. É o quê? Café Morada da Luz. Gosta de café, velho? Entra em bom. Vocês vão dar Nós vamos um exemplo passar lá? um cafezinho Vamos passar um pra café. você e dar um exemplar pra você. Ué. Te oferecer uma cervejinha também da com bebida, você não tomou ainda, mas pode levar. A gente passa a beber. Olha aí. É da escola Arthur Moraes, É minhas verdade. crias. Você tá na área, né? Não vamos desprezar não, meu galo antes. A gente falando do Café Morada da Lua aqui, pra você que tá acompanhando esse Desculpe a Pergunta com o Betinho, esse café especial, cultivado ali na região de Campos Altos, uma das regiões mais reconhecidas pela excelência na cafeicultura. O Café Morada da Lua nasce numa altitude privilegiada e num clima ideal para produzir grãos de altíssima qualidade. O resultado é esse café 100% arábica de torra média, um sabor inigualável. Você encontra a almofadinha, né? O pacote tradicional ali de 250, 500 gramas e também o de 5 quilos para maior consumo, além das opções para quem busca mais praticidade. O Drip Coffee e também as cápsulas compatíveis com o sistema Nespresso. Compre no site cafémoradadalua.com.br ou pelo WhatsApp 31 98381 1382 e usando o cupom BCB10 você tem 10% de desconto no seu pedido. Café Morada da Lua, o café de todos os momentos. Eu achei que o Léo tinha gofado, ele tava falando. Até o Abras. Refluxo aí? Não, eu falei, é isso mesmo, mais praticidade, né? Quando você falou do Drip Coffee, é muito prático e rápido para você preparar o seu café. Eu acho que também foi muito prático e rápido quando o Betinho escreveu o livro A Cachorrada Venceu, né, Betinho? Foi, o livro legal, cara. O livro ele contava desde o momento dos afogados ali. O Galo foi afogado na Engazeira. Aí o livro começa ali, afogado na Engazeira e para lá pra resumir a ópera, para lá no Atlético e Flamengo na Supercopa. Então ele conta como se fosse um diário de obras, né? É um diário porque o Atlético estava em construção e naquele momento o Atlético precisava de fazer alguma coisa para empolgar a torcida. Então, naquele momento da Engazeira, o Atlético tinha acabado de conseguir os licenciamentos para de fato começar a obra. E aí não tinha motivação. Como é que você vai fazer um estádio para uma torcida que foi afogada literalmente? Então aí o que acontece? Isso foi numa semana um turbilhão, porque volta o Dudamel demitido no avião,
com o próprio Atlético, demitido por causa da derrota na Engazeira. E aí os caras o Bruno Musi e a galera da engenharia do clube, preocupada porque estava começando a obra, mas a torcida precisava de estar empolgada. E aí o Rubens Menin faz um movimento ali, já traz o Sampaoli no final de semana, tira aquela foto. Foi uma notícia que a gente deu também. Aí teve um cara que virou e falou assim, tá bom, vocês conseguiram conversar com alguém próximo ao Sampaoli. Tipo assim, ninguém conhecia a gente, né? Tipo assim, 2020, pouca gente, mas o cara falou, e eles iam parar pra falar, então beleza. Aí o Sampaoli vem, o Atlético contrata 20 atletas em 2020 para 2021, foram 20 aquisições. Foi uma reformulação assim absurda, ou seja, o Sampaoli quase ganhou o campeonato e ali houve vários erros ali. O erro do Sampaoli com aquela questão da festinha, mas também teve um joga-toalha. O Galo jogou a toalha antes, porque o líder era o São Paulo. Uhum. E eu lembro do ex-vice-presidente do Atlético falando, não, agora já era. E ele jogou a toalha antes e assim, depois foi vendo que o São Paulo entregou a paçoca para quem quisesse. Podia ser pro Atlético, mas foi pro Inter ou pro Flamengo. O Inter não foi tão competente, o Flamengo foi lá. Toda vez que o Flamengo fica na espreita, ele lapa. 2009 foi assim. Exatamente. 2020 é a mesma coisa. E 87 também, foi do mesmo jeito. Ele fica ali de boinha e tal. Não ia. Quem classificou o Flamengo em 87 foi o Clube Atlético Mineiro. Ganhando do Palmeiras aqui no Mineirão por 1-0 na última rodada. Eu estava lá no Mineirão nesse jogo. Zete no gol do Palmeiras. Pois é. Edu Manga, era um timaço o time do Palmeiras. E esse livro tem ali a participação de várias pessoas, do Hulk, dos gestores do Atlético à época estavam, escreveram parte, o Everson, o Lélio Gustavo, que tá aqui, Quem? Mário Marra, o tal do Lélio Gustavo, Mário tá. Marra, teve um monte de gente que deu sua contribuição. E tem uma parte legal no livro, que assim, todo pós-jogo tinha lá um Deu na Imprensa. Uhum. E aí, coisas polêmicas, ali, os pênaltis, Mauro César aparece lá, nos deu a imprensa. O Jairci falando pra rescindir com o Hulk. Então tem lá, que deu na imprensa. Logo depois do jogo tinha uma frase impactante ali sobre... que maravilhoso. Eu tenho o livro, Você inclusive, tem? muito bom. E nessa narrativa, velho, você vê o tanto que mudou da água pro vinho, desde aquele episódio lá contra o Afogados pro que virou o título do Brasileiro, Copa do Brasil. Mineiro também, a gente não pode tirar do bolo, do triplete até a Supercopa, né? Mineiro. Pô, e a Supercopa também com dose de sofrimento, total, né? Com 38 pênaltis cobrar também, né? Total. Mas muito bom, Betinho, muito bom. Não, foi isso tudo. Cara, foram vários pênaltis. Acho que foi 8-7 pro Atlético, salvo engano. Mas deve ter sido uns 14 pra cada lado. Ô, Betinho, nós já estamos caminhando aqui pro final, mas eu não quero deixar de fazer uma pergunta, porque o Lélio Gustavo é uma pessoa mentirosa. Então, ele gosta de causar polêmica e intriga entre as pessoas. Então, para ele ter falado isso aí, a fim de desfazer uma possível amizade que nós poderíamos construir com ciúmes já de você, porque ele não gosta de dividir os amigos. Ele falou que você ficou bravo comigo quando eu falei lá no programa que era pra você parar de assediar meu homem. Isso é verdade? Que é isso, esse negócio? Não, cara, não. Ah, tá pra levar pro programa? Não, teve um lance, cara, teve uma fala. Ficou assim. Não, mas não foi sobre isso, não. Ficou sim. Não foi sobre isso, não. Não, isso aí ele brincou lá e tal, mas assim, pô, eu não ia fazer isso, né, bicho? A ideia do programa era um programa noturno e a gente não sabia que vocês estavam saindo, mas que vocês estavam indo pra manter o horário de 11 horas, que a gente imaginava que vocês fossem manter o público, né? O público pagante, como diria o Tião das Vendas. Eu sempre brinco com o Lério que o Tião das Vendas ele fala mínimo de 5 mil, máximo de 70 mil. Acertou mais uma, Tião. Mínimo não, mimo. O recorde Público pagante. Mínimo de 5 mil, pagante. Máximo de 75 mil. Aí eu vi ligou, acertou mais uma, Tião. Entendeu? Aí não tinha como errar mesmo, não. Mas não era essa margem toda. Não era essa margem toda. O Tião era estudioso. Não, era. Não era. De 5 a 70. Não, eu tô exagerando, senão perde a piada, né, velho? Mas era quase isso. Não fala assim no meu saudoso amigo, não. Muito bom. E aí tinha essa possibilidade de fazer um projeto, e aí
que fosse noturno e vocês iam ser mantidos, pra mim, no meu imaginário, pelo horário da manhã. Aí vocês mudaram tudo aí. Ele falou comigo assim, o Betinho ficou puto lá que você falou que ele tava me assediando lá no programa. Não buline o Mas Lélio. teve um negócio que o Serginho falou, que foi uma potoca que ele falou, que eu não lembro qual que é, mas não foi por isso, não. Potoca. Você só fala isso. Mas não foi sobre isso, não. Isso aí, Nada tranquilo. diferente do que eu faço Tranquilo. todo dia. Não, Nós cara. todos, Meu né? amigo, Então aí nós não temos nada pra resolver. Depois você quis comparar o Matheus Pereira com o De Bruyne. Ele fez isso? Eu desisti dele. Eu desisti dele. Realmente é incomparável. Ó, Você quer comparar um cara que tá jogando em alto nível com outro que tá na Copa só porque ele é daquele país e não tem ninguém melhor? Ô, Serginho, eu vou te dar uma chinelada. Tá bom de gancho, né? Eu vou te dar uma chinelada agora. Eu passo as outras também. Mestre. Eu não vou, hoje eu não vou me levantar do programa, mas eu te mando um chinelo desses aqui. Se você puder, você tá ruim das vistas. Se você puder não acertar nenhum equipamento, nem meu celular, só a cabeça do Serginho, eu te agradeço, tá bom? Ô, gente, brincadeiras à parte, vamos falar de USA Brasileiras com essa coleção limitada do Mundial. Temos aqui os chinelos, ó, esse aqui do Canadá, que é um dos países sede. Temos também o chinelo do México, arriba, México, tá aqui. Dos Estados Unidos da América. Esse é o predileto do amigo do Serginho, lá de Miami. Está chegando o dia, Lélio Gustavo. 4 de julho já está aí e já estou com meu pijama na lavanderia, tá? É semana que vem, 4 de julho. Já vai chegar ainda em duro, duro e engomado para utilizar. Duro e engomado. Ainda temos chinelo também do quê? Do Brasil, para você esquentar o seu pé na torcida pela seleção. Lembrando que é edição limitada. Acabou, meu filho. Acabou mesmo. Não tem mais dessa edição da Copa. Você encontra mais informações no Instagram, @usabrasileiras, e faça o seu pedido no WhatsApp. Pedidos agora só no WhatsApp, no 319-7177-2136. 319-7177-2136. Eu falei de USA Brasileira. Boa. Betinho, meu velho. Vamos embora, né? Foi bom pra caramba. Muito. E assim, eu acho mais da hora o seguinte. Você mostrou que é um cara que, apesar de buscar o contraditório e de tentarem evitar essa contradição, você é um cara que mantém os seus princípios. Continue assim, porque muita gente vê com maus olhos a imprensa livre, né? A imprensa que não é um veículo tradicional e tal. Muitas vezes até por conta de ser ligado a um clube exclusivamente, mas o trabalho que você e o Fala Galo fazem é um trabalho importantíssimo, é preciso continuar justamente para manter esse contraditório, sucesso aí na sua caminhada, não só com a turma do Fala Galo, nos seus outros projetos também no canal, no Betinho Marques TV. E vamos que vamos, porque tem muita coisa a ser feita ainda pelo Galo, velho. Ô, Rafa, eu queria agradecer vocês sempre foram muito carinhosos comigo, sabe que... Assim, acho que isso é uma coisa importante de falar aqui. Eu nunca fui um cara de fazer joguinho, sabe? De fazer... Principalmente pra amigo meu. Porque assim, sabe aquele negócio de joguinho? Ah, não vou falar quando você tá namorando. Vou esperar ela falar. Não, cara, eu sou simples mesmo. Eu sou o que... Eu fico puto mesmo. Mas eu desago isso e acabou. Então, assim, eu fiquei puto e falei, morreu. Porque isso não gera algo interno, sabe? Acho que a mágoa é cancerígena, sabe? Então, assim, eu não consigo ser o que eu não sou. Eu gosto de vocês, de fato, há muito tempo. E, assim, não é só do Lélio, eu gosto de vocês mesmo. Assim, eu nunca impus dificuldade. Eu sei que vocês passam aperto. Eu sei que tem... Velho, eu saco tudo. Eu saco quando faltou alguém furou a agenda. Eu saco quando o cara tá te fazendo tá te chamando pra tapar buraco. Eu saco tudo. Dependendo da situação e das pessoas que estão ali, sendo quais o objetivo que eu perceber ou não, eu vou. Porque eu sei da batalha dos caras. E vocês são caras que eu sei da batalha. Eu sei que vocês lutam contra a maré em muitos sentidos. Vocês também têm princípios, assim, de fazer a zoeira a qualquer custo. Não é sacanagem, mas vocês cobram e isso incomoda. Então, assim, vocês são meio nonsense, né? Meio fora da caixinha. E isso é necessário, cara. É necessário. Desde que não seja sacana, é necessário. Então, comigo podem contar sempre. Se eu puder virar a rua... eu vou tentar fazer. Como teve uma situação
Com o próprio Lélio mesmo, que a gente não tava previsto. Eu lembro que eu tava descendo, tava chovendo pra cacete, bicho. E aí eu tô indo pra casa. Aí o Lélio, de repente, ele me fala que tinha voado tudo. O telhado da chuva, né? Aí isso era na minha mente, ficou descendo ali a Amazonas, indo pra sentido Betim. E aí, tipo assim, era uma urgência, né? E eu tinha um cara que sempre quando eu chamo, e ele tava empregado e tal, ele vem. Por causa de amizade, sim, verdadeira, né? Aí eu virei e falei assim, cara, nós precisamos resolver um problema amanhã. Então, assim, eu desmarquei o que eu tinha pra fazer, pra poder atender, porque eu sabia que era uma necessidade. Então, assim, a vida é feita de necessidades, de amizade mesmo, entendeu? E, tipo assim, não era nada. E nas funções que a gente faz, em algumas coisas, cara, a gente tá aqui em pé, amanhã a gente tá de terno, daqui a pouco eu tô catando cocô dos cachorros, eu posso carregar a telha, já posso encher a maceira de concreto, igual teve uma vez que eu tava na obra, Rafa, eu tava lá e a gente teve a perda de mão de obra e tudo mais que tava acontecendo. Nesse dia eu falei com ele, não, pega a enxada lá, nós vamos bater assim, nós vamos encher esses pilares. Porque 3, 4 pilares que você enche te ajudam para poder fazer a concretagem seguinte, que dá uma estruturada para não correr risco de ter queda, né? Vamos encher esses pilares. Você vai encher? Eu falei, vou. Aí eu enchi os pilares com os caras. Aí na outra concretagem de pilar, eles acharam que eu tava. Eu falei assim, não, cara, calma, eu sou engenheiro da obra. Eu fui ali porque era uma situação, tá na chuva, tá para se molhar. Então, tamo junto e vai ter coisas que a gente vai se virar e vai falar assim, não, nós vamos mudar a rota, porque por amigos a gente faz isso. Eu torço muito pelo sucesso de vocês. Não tem nenhum interesse a não ser o sucesso mesmo. Porque eu vejo verdade no que vocês fazem. Vejo a zoeira, vejo o sarcasmo, vejo a sacanagem que vocês fazem na boa também. Mas acho que vocês são muito necessários. Vocês têm que seguir, tem que ser apoiado, tem que buscar os patrocínios. Vocês têm que continuar fazendo programa de 11 horas. É difícil fazer de 11, 19. Mas é isso aqui que vai dar independência para vocês. E eu falei isso com o Lélio, vou reafirmar aqui. Dá sossego, porque existem veias. Cada um tem um talento, né? Você tem um talento que é exuberante. Falei com o Lélio no carro, quando a gente foi almoçar semana passada. O Rafa, se ele tivesse em São Paulo, a gente falou... Ele falou e eu confirmei. Se o Rafa tivesse em São Paulo, ele era um monstro nacional. Ele tá milionário. Monstro nacional. Como o Lélio estaria muito bem e como alguns aqui de Minas Gerais, que são muito bons, estariam muito bem. Então, utilizem bem os seus dons. Façam isso na melhor valência. Então, tem que segurar. O Serginho é o cara que busca o negócio. Dá sossego pro cara, faz o cara produzir, produzam pra ele, estabeleçam ali o ritmo aí pra você soltar ele, pra poder achar os parceiros pra vocês ficarem maiores que vocês já são. Porque vocês são muito bons e vocês precisam de utilizar todo mundo na melhor valência. É isso. Show de bola, velho. Massa, Betinho. É isso aí. Lelão, vamos embora. Foi bom pra caramba, velho. Foi ótimo. Foi ótimo. Valeu, Betinho. Sucesso pra você sempre aí. Um abraço pro Portuga também, que faz parte do time aí. É um cara batalhador também, que tá lá em São Paulo aí. E... Totonho. Totonho, eu gosto demais do Totonho. A risada do Totonho fica na mente. E ele é cuidadoso, ele tem uma sensibilidade. Ele viu, o Serginho tá passando do ponto. Eu falei, Serginho, tinha amigo do Lélio. Mesmo querendo fazer sacanagem, eu falo, calma. Ele é amigo do Lélio, calma aí, não avança muito não. Vamos arrebentar com todo mundo, independentemente do coleguismo e da amizade lá dentro. Vocês já destruíram a amizade do Lélio com outro amigo dele, agora azar. Verdade. Eu quero deixar o Lélio sem amigos, eu quero ser o único homem na vida do Lélio. Que delícia, hein? Olha, obrigado, Serginho. Eu ia pedir licença pra vocês, assim que acabar a gravação, pra poder gravar as pílulas, mas eu acho que eu vou gravar em casa e deixar você com o Lélio sozinho aqui no estúdio. Eu vou pegar uma carona com o Betinho pra não atrapalhar nada entre vocês dois. Tá bom, Sandra? Olha, tá bom, Lélio? Tá bom. Querendo falar mais, Lélio. Não, vocês dois se virem aqui. Eu vou meter o pé, vou deixar vocês aqui quietinho. Leão Lobo falava, né? Dignidade o quê? Já. Se te faz bem, vem. Já. Como é que é? Se te faz bem, vem. Se te faz mal, tchau. É verdade, ele falava isso também. Ô, gente, mas o Betinho fala isso aí também. É verdade. Ô, gente, valeu demais, tamo junto. Deixe sua curtida, deixe seu comentário, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo também, porque tem muitos conteúdos da hora aqui no BCB Play. Até a próxima!